Você já sentiu que tudo na sua vida começou a sair do lugar, amigos se afastando, oportunidades desaparecendo, portas se fechando sem explicação? E se eu te dissesse que isso não é azar, nem castigo, mas um sinal claro de que Deus está preparando algo grande? O que parece o fim, na verdade, é o início de uma reconfiguração divina. Este vídeo vai te mostrar como reconhecer esses sinais e entender o que Deus está fazendo nos bastidores da tua história. Deus tem um jeito curioso de agir. Antes de te levar a um novo nível, Ele primeiro desmonta o cenário antigo. É o jeito dele limpar o terreno antes de erguer algo novo. Por isso, se ultimamente tudo parece incerto, talvez o céu esteja apenas tirando o que não cabe mais no lugar que Ele vai te colocar. As pessoas confundem preparação com punição, mas quando Deus está prestes a fazer algo grande, Ele começa tirando o que está pequeno demais para o novo propósito. Ele muda teus planos, tuas rotas, até tuas relações, não para te ferir, mas para te posicionar. Você pode estar no meio de algo que não entende, mas entenda isso: o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está te escondendo, lapidando, separando e preparando algo que vai justificar cada lágrima. Então me diga, será que o que você está perdendo agora é na verdade o prenúncio do que Deus vai te dar depois? Continue comigo, porque nos próximos minutos você vai descobrir se os sinais da grande virada já começaram na sua vida. O primeiro sinal de que Deus está preparando algo grande é quando as coisas começam a desmoronar, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Aquilo que você amava já não te satisfaz. Lugares que antes faziam sentido agora te cansam, e pessoas com quem você se identificava parecem distantes. Isso não é confusão, é deslocamento espiritual. Quando Deus está prestes a te promover, Ele te desconecta do que te mantém preso. É por isso que você sente essa sensação estranha de vazio, de não pertencimento. Ele está te arrancando de ambientes antigos para te empurrar rumo à promessa. Talvez você esteja pensando, mas por que tudo tem que doer tanto? Porque sem desconforto não há transformação. José teve que ser vendido antes de ser exaltado. Davi teve que enfrentar o deserto antes de sentar no trono. E você, antes de viver o novo, precisa ser arrancado do velho. Sabe aquele momento em que nada mais faz sentido? É aí que Deus mais trabalha. Ele desmonta tua lógica, bagunça teus planos e, no meio do caos, começa a construir o propósito. O que hoje parece perda, amanhã vai se revelar como libertação. Comente aqui abaixo: eu creio que Deus está me preparando para algo grande. Escreva essa frase como um ato de fé, porque às vezes declarar é o primeiro passo para ver o milagre se manifestar. O segundo sinal de que Deus está preparando algo grande é quando Ele começa a te isolar. De repente as mensagens diminuem. As pessoas se afastam e você sente como se tivesse sido esquecido. Mas o isolamento de Deus não é exclusão, é consagração. Ele te separa porque o que Ele vai fazer em você não pode ser interrompido por distrações. Talvez você não entenda por que certos relacionamentos acabaram ou por que portas que pareciam boas se fecharam. É simples. Deus sabe o que você ainda não sabe. Ele viu conversas que você não ouviu, intenções que você não percebeu e planos que teriam te impedido de crescer. Por isso, Ele corta antes que você sofra mais. O isolamento é a oficina do propósito. É no silêncio que Deus molda. É na solidão que Ele revela e é no anonimato que Ele te prepara. O que parece ausência é presença disfarçada, porque é aí, quando ninguém mais está, que Deus te fala de um jeito que você nunca escutaria cercado de ruído. Então, se você sente que está só, saiba, não é rejeição, é separação divina. Deus não está te punindo, está te protegendo. Ele está te posicionando onde a tua fé vai amadurecer. E talvez, só talvez, o fato de ninguém mais entender o que você está vivendo seja o maior sinal de que algo sobrenatural está prestes a acontecer. O terceiro sinal de que Deus está preparando algo grande é quando o desconforto cresce. Mesmo que tudo ao seu redor pareça igual, você sente dentro de si que algo está mudando, mas não sabe o que. É como se teu espírito soubesse que a estação virou, mesmo antes das flores brotarem. Esse incômodo é o empurrão de Deus.
Ele começa a tirar tua paz onde você já não deveria estar. Coisas que antes te entusiasmavam, agora te irritam. É a alma dizendo, não cabe mais aqui. É Deus te fazendo crescer para que você não aceite mais viver pequeno. E quanto mais você tenta voltar ao que era, mais pesado fica. É como vestir roupas que já não servem. O crescimento espiritual dói porque te obriga a abandonar versões antigas de si mesmo. Deus te move por dentro antes de te mover por fora. Talvez seja por isso que você sente tanta confusão nos últimos tempos, mas a confusão é o prelúdio da clareza. Deus bagunça primeiro para reorganizar depois. Ele está trocando as peças de lugar e quando tudo parecer fora do controle, é sinal de que o novo está prestes a ser revelado. Mas o que exatamente vem depois desse período de silêncio e desconforto? Será que há algo mais profundo acontecendo no invisível? Segura essa pergunta, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você entende o agir de Deus. O quarto sinal de que Deus está preparando algo grande é quando Ele começa a te confrontar com a tua própria verdade. Situações antigas voltam à tona, feridas que pareciam curadas começam a doer de novo. Mas não é retrocesso, é Deus limpando o terreno do teu coração para que o novo possa florescer. Ele não constrói promessas sobre ruína. Ele primeiro cura, depois revela. Talvez você esteja se perguntando por que certos padrões estão voltando, por que pessoas do passado reaparecem, ou por que a dor que você achava superada te visita novamente. É simples. Deus só cura o que você encara. Ele está te chamando para fechar ciclos, não para revivê-los. A verdade é que o processo de preparação não é sobre o que Deus vai te dar, mas sobre quem você precisa se tornar para sustentar o que Ele vai entregar. Por isso, Ele mexe no mais profundo, nas tuas crenças, nas tuas emoções, nos teus medos, porque não há propósito estável em um coração instável. É nesse ponto que muitos desistem, confundem o processo com abandono, quando na verdade é amor. O amor de um Deus que te quer inteiro, não apenas abençoado. Ele te quebra sim, mas é para reconstruir com propósito. E se a dor que você sente agora não for um castigo, mas a prova de que Deus está te curando para algo que ainda não entende, o quinto sinal é quando portas começam a se fechar de maneira inesperada. O emprego, a sociedade, o relacionamento, tudo parece desabar ao mesmo tempo. Mas quando Deus fecha uma porta, é porque Ele sabe que o caminho por trás dela já não leva aonde você precisa chegar. Ele te livra de destinos que pareceriam bons, mas te desviariam do melhor. Você ora pedindo direção e a resposta vem como uma perda. Pede bênção e Deus responde com silêncio. Pede avanço e tudo para. E aí, no meio da frustração, Ele sussurra: confia em mim. Eu sei o que estou fazendo. O que você chama de atraso, Deus chama de realinhamento. O que você chama de fracasso, Ele chama de redirecionamento. Ele está te preparando para algo que não cabe no que você tinha planejado. Muitas vezes, Deus precisa te frustrar para te libertar, porque enquanto você insistir em controlar, Ele não pode conduzir. Então, se as portas se fecharam, agradeça. É sinal de que Ele está prestes a abrir outras, maiores, mais seguras e totalmente alinhadas com o propósito que você carrega. Mas como saber se a dor da perda é realmente de Deus ou apenas resultado das tuas próprias escolhas? Essa diferença é sutil e é justamente sobre isso que vamos falar a seguir. O sexto sinal de que Deus está preparando algo grande é quando você começa a perceber padrões se repetindo. As mesmas situações, os mesmos tipos de pessoas, os mesmos testes, como se a vida te colocasse em círculos. Mas preste atenção, Deus não te deixa girar em vão. Ele repete as lições que você ainda não aprendeu, até que esteja pronto para o próximo nível. A repetição é a escola da maturidade espiritual.
Cada vez que um ciclo retorna, é Deus te perguntando: dessa vez você vai reagir diferente? Ele quer ver se a tua fé está firme, se o teu coração aprendeu, se tua confiança está nele e não nas circunstâncias. Talvez você tenha orado pedindo uma mudança, mas o que Deus te deu foi o mesmo cenário, com novas oportunidades de agir com sabedoria. Ele quer te mostrar que o problema nunca foi o ambiente, mas o que ainda precisava ser transformado dentro de você. Então, se a história parece se repetir, não é porque Deus esqueceu de você, mas porque Ele está te preparando para não cair mais nas mesmas armadilhas. Ele quer que você saia do ciclo, não que o ciclo saia de você. E quando você finalmente passa no teste, algo começa a mudar silenciosamente, não fora, mas dentro. E é aí que o próximo sinal começa a se manifestar. O sétimo sinal é quando, de repente, você sente uma paz que não faz sentido. Mesmo com tudo bagunçado, mesmo sem respostas, o teu coração descansa. É a paz que vem de saber que Deus está no controle, mesmo quando o mundo parece fora dele. Essa paz não vem quando tudo melhora, mas quando você entende que nem precisa entender. É o momento em que a tua alma se rende e diz: seja feita a tua vontade. E é nesse instante que o céu começa a se mover a teu favor. Muitos pensam que a fé é sentir segurança, mas a verdadeira fé é confiar mesmo sem garantias. É olhar para o caos e ainda assim dizer: eu sei que Deus está agindo. Essa paz é o selo da preparação, o indício de que você finalmente está alinhado com o que Ele quer fazer. Quando você chega a esse ponto, não há mais desespero, apenas expectativa. Você não corre atrás, você espera, porque agora entende que o que é teu não precisa ser forçado, apenas aceito no tempo certo. Mas e se te dissesse que antes da bênção final, Deus ainda faz um último teste? O mais difícil de todos, um teste que muitos falham porque confiam no que veem e não no que sentem. O oitavo sinal de que Deus está preparando algo grande é quando Ele começa a te provar no tempo de espera. E esse é talvez o sinal mais doloroso, porque não há nada mais difícil do que confiar sem saber quando vai acontecer. A espera é o campo onde a fé é testada, e o silêncio de Deus é a ferramenta que molda a tua paciência. Muitos desistem aqui. Acham que Deus esqueceu, que nada vai mudar e que orar não adianta mais. Mas o que não percebem é que, enquanto você espera, Deus trabalha. Ele não está em silêncio porque te abandonou. Ele está calado porque está agindo. A espera não é perda de tempo, é preparo. Deus não atrasa, Ele alinha. Ele está movendo pessoas, abrindo caminhos e, principalmente, transformando o teu interior para que, quando a bênção chegar, você não a perca por imaturidade. Então, se nada parece acontecer, é sinal de que algo profundo está sendo preparado. A terra precisa ser revolvida antes de receber a semente. O tempo de espera não é o fim da promessa, é o início dela. E o mais curioso é que justamente quando você pensa que nada mais vai acontecer, o cenário começa a mudar, de repente e sem aviso. O nono sinal de que Deus está preparando algo grande é quando portas começam a se abrir sem que você tenha feito esforço. Pessoas te procuram, oportunidades surgem, caminhos se destravam. É como se o universo começasse a conspirar a teu favor. Mas não é sorte, é colheita. Você está colhendo o que semeou com fé e lágrimas. Deus não se esquece de nenhum amém dito no meio da dor. Cada lágrima, cada oração, cada ato de fé foi registrado. E quando chega o tempo certo, Ele te surpreende. As portas se abrem, o favor aparece e o que era impossível começa a fluir com naturalidade. Mas é importante, quando o favor chegar, lembre-se de permanecer humilde. A bênção não é o fim do processo, é o início de uma nova responsabilidade. Deus não te exalta para te exibir, Ele te eleva para te usar. Então, quando começar a ver as coisas se alinhando, não duvide. Não foi coincidência, foi cumprimento. Cada não que você recebeu antes estava te empurrando para o sim perfeito de Deus. Se essa mensagem está falando com você, deixe seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Assim, você continua recebendo palavras que fortalecem sua fé e te lembram que Deus
nunca para de agir, mesmo quando tudo parece parado. O 10º sinal de que Deus está preparando algo grande é quando você começa a sentir gratidão, mesmo sem ter recebido ainda o que pediu. É quando o teu coração, cansado de questionar, começa simplesmente a agradecer. Essa mudança interior é o ponto de virada, porque mostra que a tua fé amadureceu. Você deixa de buscar a bênção e passa a buscar o abençoador. A gratidão no deserto é o selo da confiança verdadeira. Quando você consegue agradecer por aquilo que ainda não veio, o céu entende que você está pronto para receber. Deus não entrega promessas a corações ansiosos. Ele entrega a corações rendidos. E é incrível como tudo começa a fluir quando você muda a postura. A mesma situação que antes te fazia chorar, agora se torna motivo de aprendizado. O mesmo silêncio que antes te irritava, agora te ensina. Você passa a enxergar propósito onde antes só via dor. É aí que o teu olhar se eleva. Você percebe que, na verdade, Deus nunca atrasou nada. Ele estava apenas sincronizando tudo com o tempo perfeito dele. O relógio de Deus não se atrasa. Ele amadurece as bênçãos até que estejam prontas para durar. Mas existe ainda um sinal, o mais profundo de todos, aquele que poucos reconhecem e que antecede diretamente a virada divina. O 11º sinal de que Deus está preparando algo grande é quando você começa a sentir uma força interior inexplicável, mesmo sem ver resultados. É como se algo dentro de você dissesse: não pare agora. Essa voz é o Espírito te impulsionando, mesmo quando a lógica diz que acabou. Você sente vontade de recomeçar, de tentar mais uma vez, de levantar do chão. E isso não vem de você, vem do céu. É a prova de que Deus ainda está no controle. Quando o ânimo humano termina, o ânimo divino começa. É nesse ponto que os milagres se aproximam, porque Deus sempre espera o teu último suspiro de força natural para começar a agir com o sobrenatural. Ele te leva até o limite, não para te destruir, mas para te ensinar a depender dele completamente. Então, se você está cansado, mas ainda há algo em você que insiste em acreditar, isso é o sinal mais poderoso de todos. Significa que Deus não terminou, ele está apenas começando. Mas o que realmente acontece quando você atravessa todos esses sinais? O que vem depois da preparação, da dor, do silêncio e da espera? A resposta é o que dá sentido a tudo, e é sobre isso que você vai entender agora. O 12º sinal de que Deus está preparando algo grande é quando, de repente, tudo começa a fazer sentido. As peças que antes pareciam soltas se encaixam, e você entende por que teve que passar por cada fase. Aquilo que parecia uma demora era, na verdade, um desvio necessário para te proteger. Aquela perda, um livramento, aquela dor, uma ponte. É nesse momento que você olha para trás e percebe: se as coisas tivessem acontecido do seu jeito, você teria perdido o que Deus estava planejando. Ele não errou o tempo, você é que ainda não estava pronto. E quando finalmente está, tudo acontece com uma naturalidade que só pode ser explicada por uma palavra: propósito. O que era confusão vira clareza. O que era espera se transforma em movimento. O que era lágrima se torna testemunho. E o que parecia o fim revela-se apenas o início de algo infinitamente maior. Deus nunca desperdiça dor. Cada queda teve um propósito, cada silêncio teve um ensinamento, e cada não foi uma forma dele dizer: confie, porque o que eu tenho para você é melhor do que você imagina. Mas há ainda um último sinal, o mais lindo e o mais decisivo, que mostra que a promessa está prestes a se cumprir. O 13º e último sinal é a presença da paz, acompanhada de movimento. É quando o teu coração se aquieta, mas a tua vida começa a andar. É quando o que antes exigia esforço, agora flui com leveza. É quando você percebe que já não precisa correr atrás, porque o que é teu começa a te encontrar. Nesse ponto, você já não precisa de provas. Você simplesmente sabe. Sabe que Deus está contigo, que cada lágrima valeu a pena e que cada demora tinha um propósito. É o momento em que a fé deixa de ser um conceito e se torna um estado de vida. Você começa a viver com confiança, mesmo sem mapa. Aprende a agradecer antes de ver e a descansar enquanto o milagre acontece.
porque agora você entende que Deus nunca esteve longe. Ele sempre esteve te preparando. E quando a promessa finalmente chega, ela não apenas muda a tua história, ela muda quem você é. Porque o verdadeiro milagre não é o que acontece fora, é o que acontece dentro de você. Se esses sinais estão surgindo na sua vida, não tenha medo. Significa que Deus está te movendo para algo grandioso. Fique firme, permaneça fiel e lembre-se, o que Deus começou em silêncio, Ele vai terminar em glória.